Olá, pessoal. Hoje, num dia mais do que especial aqui, além de gravarmos para o Tomorrowcast, vamos gravar também aqui para o canal da B-Design. Então, hoje a gente está em vídeo e áudio e num super prazer aqui de ser recebido nos estúdios da Empathy pelo nosso presidente na B-Design, Gabriel Lopes, e a gente vai falar de South by Southwest com uma convidada mais do que especial, sempre aqui com a gente, sempre nos apoiando, nos ajudando aqui nos nossos programas, e a gente vai saber aí tudo de 2023. Eu sou Camilo Barros, e a gente tem aqui Gabriel Lopes, presidente da B-Design, que nos libera aqui o seu espaço também na Empathy para que a gente faça a gravação nesse dia tão especial aqui nos preparativos de 2023. E aí, Gabi, ansioso? Ah, super, sempre. É, o Salt Boy Salt é sempre cria essa expectativa e receber a Tracy aqui já nosso terceiro ano juntos, né, Tracy? Uhum. Compartilhando aqui o início, um preparativo, o nosso esquenta aqui do SXSW, como nós chamamos aqui no Brasil, só aqui no Brasil que é assim, né, Tracy? Só. Mas é, nós tem o retorno que eu vou tirando, tá, gente? Nesses preparativos aqui com a Tracy. Obrigado, Tracy, por mais uma vez contribuir conosco. Nossa expectativa agora desse o South by Southwest Full, né? O ano passado ainda foi o ensaio ali do retorno pós-pandemia. E Uhum. esse ano, nossa alta expectativa para essa mais um SXSW 2023. Agora, obrigado, Tracy, por mais uma vez estar aqui conosco. Um prazer imenso. Muito obrigada a vocês. Bom, já desvendamos aqui nossa convidada, né? Para quem estava no vídeo já tinha visto aqui, mas para quem está no áudio, Tracy Mann é especialista aqui do South by Southwest para a comunidade brasileira. Eu acho que a Tracy é mais brasileira do que eu, do que o João, com certeza, mas a Tracy tem tratado aí com muito carinho a comunidade brasileira que cresce a cada ano e vai se fortificando muito fruto do trabalho que ela vem realizando, e a gente vai falar bastante disso, até porque 2023 se torna um ano icônico em relação a tudo que a gente vai viver, não só pela comunidade brasileira, mas também da importância do Brasil, como o Gabriel falou, nessa retomada em full do South by Southwest em sua edição de 2023, que chega de volta, né, no seu tamanho natural, ou ainda maior, né, considerando o crescimento ali. Mas antes da gente começar aqui, eu estava falando que a gente está aqui em duplo trabalho hoje, com a live da B-Design e o Tomorrowcast em gravação de áudio. Para a gente é um orgulho muito grande estar aqui, porque o final do ano passado a gente foi homenageado pela B-Design como o veículo de promoção ao design e inovação no Brasil Design Awards. Então, juntar forças é um baita orgulho para a gente aqui e falar do SX, que é o nosso detentor de todos os recordes no Tomorrowcast. É o episódio com maior audiência, é sempre o nosso público, é o que as pessoas mais pedem, querem os wrap-ups, querem toda a nossa análise e querem Tracy. Hum. Para a gente começar então, Tracy, antes da gente falar de South by South, vamos falar de Tracy. Conta pra gente um pouco. A gente tem aqui no Tomorrowcast uma brincadeira que é quem é a Tracy na fila do pão, que é aquela Tracy que não está no LinkedIn, que não está nas notícias e tudo, é aquela Tracy dita pela Tracy, né? Então, já que você é mais brasileira que muitos de nós aqui, já vou te jogar a expressão brasileira aqui. Quem é a Tracy na fila do Ah, pão? O que que a Tracy gosta? O que que a Tracy faz quando não tem South by Southwest? Conta pra gente um pouquinho. olha, primeiro, Camila, preciso dizer que quem faz esse South by Southwest Brasil maravilhoso são vocês, sabe? Não sou eu. Eu tenho o privilégio de atender esse público maravilhoso criativo brasileiro. Mas a gente não teria essa folia toda se não fosse pela natureza de vocês, por vocês mesmos. E por isso eu fico super, super grata. Que trabalho maravilhoso, delicioso de fazer, né? Eu realmente eu passo a maioria do ano fazendo o trabalho de South by,
porque me dá liberdade de viajar para o Brasil, de ver o que está acontecendo aí, conhecer pessoas nos cantinhos do Brasil que não conheço ainda, que é super legal isso. Ultimamente, eu tenho escrito um livro sobre o Brasil, a minha vivência no Brasil, que que espero que consiga lançar de alguma forma no ano que vem, em português, tanto quanto em inglês, porque conta a minha história aí na década de 70, em que toda... Quer dizer, eu não vou abordar aqui, porque aí a gente está falando mais 2 horas de história, e isso não é assunto de hoje. Mas Mas volta aqui para contar essa história, hein? Mas é uma história que eu tenho muito orgulho de contar. E também assim, nas horas de lazer, eu viajo para minha casinha em Sicília. Comprei uma casinha que me lembra muito da minha casinha em Salvador, à beira-praia, e faço o meu relax lá em Itália. Nada mal, hein, Gabriel? Precisamos focar aí nesse plano de vida da Tracy. Já sabemos que a gente vai ter mais assuntos com ela do que falar só de South by Southwest, mas a Tracy também tem uma trajetória muito incrível. Eu venho da música, né? Hoje mesmo, uma entrevista aqui no Brasil, um jornalista me perguntou qual é a minha edição do South by Southwest. Eu estou indo para a minha 12ª edição. E eu Uau! comecei o South by Southwest pela música, quando produzi os festivais e tudo, e a música que me puxou e que veio da história ali do South by. E a história da Trace passa muito pela música também, né, Trace? Exatamente. Eu estava me lembrando agora, quando você falou isso, que eu também comecei a minha jornada com South by Southwest através da música, né? Porque eu era assessora de música para os músicos não só americanos, tanto quanto brasileiros, europeus, nos Estados Unidos, e South by Southwest era o ponto de encontro para a indústria de música nos Estados Unidos. Todos os artistas e empresários, as gravadoras e tudo mais. E foi assim também que eu construí o meu relacionamento, né, com South by Southwest. Muitos anos. Eu fui... O primeiro South by que eu fui foi o segundo ano, que foi 1988, e tenho ido todos os anos desde então. Bom, vou pegar um gancho aqui, depois vocês seguem aqui na conversa, que a Tracy já falou que ela começou pela música, eu falei que eu comecei pela música, mas se caiu alguém aqui desavisado, sem saber o que é South by Southwest, vamos começar pelo básico. Tracy, conta um pouquinho pra gente o que é o South by, que tem esse apelido carinhoso, e como é que ele está dividido, né? A gente já falou aqui que tem a música, tem também o cinema, tem também toda a parte do interactive ali, que é a parte mais business, né? A parte das trilhas de negócios ali, onde a nossa missão tá mais focada ali. Conta um pouquinho para a gente o que é o SX e como é que ele se divide. É interessante você me perguntar isso, Camilo, porque eu acho que até hoje a impressão geral, internacional do South by Southwest é que ainda continua sendo um evento de música. Apesar de fato, assim, a parte que realmente o motor do negócio hoje em dia é a parte da tecnologia e novas tendências, né? O evento ele é dividido em 3 polos, mas hoje em dia esses polos se misturam mais, não são tão definidos quanto eram antes, né? Os primeiros dias, dos 10 dias de South by, começam com mais puxado pelo lado de tecnologia, de assuntos como cannabis, por exemplo, tanto quanto diversidade no trabalho, saúde, alimentação, uma série de questões. E depois vai para cinema. Cinema que abrange todas as datas do evento e, no fim, aliás, no meio até o fim, a gente apresenta quase 2.000 shows de música. Uau! Aproveitando aqui também um gancho como Camila, o que nós podemos esperar de Austin em 2023? O ano passado foi uma versão ali que ainda tinha um retorno da pandemia, não era o que nós estamos acostumados a ver, mas foi maravilhoso, até porque eu também minha conexão com a música e o que o Camilo traz também, essa conexão com a música deixou o festival com aquele tom esquisito,
né, da arte ali, que eu aprecio bastante também, mas nós tivemos mudanças na cidade para receber. Como que está a dinâmica na cidade hoje? Olha, Gabriel, continua aquela construção danada que vocês devem ter visto no ano passado. Austin está para construir maior edifício, o edifício mais alto do estado. E a gente vai ver os inícios desse prédio que está sendo construído dentro, no downtown. No downtown, na década de 80, não era uma nada. Era uma cidade, assim, cidadezinha do interior. Hoje em dia, é que nem o Dallas, que nem o Houston, é uma coisa incrível. Para quem, quer dizer, tem gente que não gosta, né? Mas eu acho que a gente tem que admitir que a vida é essa. Ela muda e as coisas crescem, desenvolvem. E como Austin virou tão gostoso de estar, e era inevitável, né, todo esse desenvolvimento acontecer. O Hugh, que é o nosso co-presidente hoje em dia, e que também criou a programação, a parte de interactive e tudo mais, ele falou outro dia, numa reunião que eu tive com ele, que vamos ter aquelas malditas filas que tinha antigamente, né, de esperar entrar nas salas mais procuradas. Isso já dou como aviso, vem com seu plano B, vem com alternativas, porque a gente não esperamos a quantidade de gente que recebemos, por exemplo, em 2019, mas vai ser muito perto. Então, os hotéis, por exemplo, já são todos lotados, aquele cenário, né, dos velhos tempos. Então, é para as pessoas chegarem já com a cabeça bem fresca, relax, e para se virar em qualquer momento seguir outros caminhos se o caminho plano não der certo. Eu Boa. tive em Austin agora, tem 2 semanas, e de fato, assim, a cidade está em obras ainda mais intensas, muito hotel novo, eu acho que aumentou bastante a capacidade hoteleira. Uhum. Eu costumo dizer que o SX faz um trabalho impecável que todos os produtores de eventos do mundo gostariam de fazer, que é esse bloqueio bem organizado das salas e dos quartos de hotel e tudo, e ter uma coordenação única ali, que dá ali para uma gestão do festival muito mais saudável, né? E quem não está ali já se orientado para ir para o festival, que está planejado e tudo, acaba de fato sofrendo como qualquer grande evento e que, como a Tracy falou, vai ter fila, vai ter dificuldade de se hospedar. Austin não é uma cidade de voo direto, principalmente aqui do Brasil, então você precisa utilizar um dos hubs ali nos Estados Unidos. Então, você não voa direto, você vai precisar ir para Houston, por Dallas ou por Miami, independente ali da onde você vai. Então, sempre é importante se programar. Se você está chegando agora pensando em ir, ainda dá tempo, se programe, mas com o preço de estar definindo isso na última hora. Mas já começa que nem a gente, se programa para 2024 também, que a gente vai estar lá. Eu João, confesso, eu eu vi aí que confesso. você tá com a sua IPA na mão, já no clima de Austin aí, para Não, quem tá hoje mas que a gente está em não restem vídeo dúvidas, também. é sem álcool, chama-se Freedom, acho que é um bom mote para esta conversa. Mas que, como podem ver pelo meu fundo de tela, eu já estou em Austin, quer dizer, a minha cabeça já está em Austin, embora fisicamente ainda não cheguei lá. Vai ser a minha primeira vez, portanto, eu sei que há uma certa inveja para todos, quer dizer, fisicamente vai ser a minha primeira vez, portanto, acho que vou tolerar qualquer fila. Vou tentar ficar acordado e não perder nada, mas queria agarrar aqui numa coisa que o Gabs disse, que é uma palavra importante, que é o esquisito, o Keep Austin Weird, e o SXSW tem um papel importante disso, não tem, Tracy? O que é que faz deste festival diferente de todos os outros? É uma pergunta para mim? Que faz esse festival diferente que os outros. Bom, vocês vão ter outras perspectivas que eu não tenho, mas para mim é um namoro. Aquele festival você vai, você apaixona por milhares de coisas que você não conhecia antes, pessoas que você não conhecia antes, e você sai no final daqueles dias assim, com a razão arrasado de partir mesmo, de sair, porque foi tão intenso, foi tão maravilhoso, tudo que você pode imaginar. Tecnologia, novas tendências, gente que faz arte plástica, gente que faz música, gente que faz cinema,
jogos, comidas maravilhosas, quer dizer, tudo isso em cima de um clima, geralmente em março, que é muito gostoso para os Estados Unidos no inverno, né? Então, com tudo isso, é um momento inesquecível da sua vida, de tanta coisa, todo junto, é uma salada mesmo, João. Bom, acho que o Camilo pode falar pela experiência dele aí e o tempo. Você pulou algum ano? Depois você foi o primeiro? A pandemia fez eu pular, mas eu não. Eu também não. Fala, fala sua percepção para o Vocês João são também. faixa preta do. Eu acho que tem uma coisa do festival. Primeiro é isso, né? Eu mudei durante esse período, né? Eu era um cara que estava muito ligado à indústria da música. Hoje eu estou muito mais ligado à indústria da inovação, do design, e eu aproveito o SX de maneira muito diferente do que era e do que é hoje, da forma que a gente coloca. Eu vou entrar num assunto já já com a Tracy, que é muito interessante chegar no ponto que a gente chegou, por exemplo, com uma das marcas que a gente vai abordar aqui, brasileira, chegando ao destaque que ela está no festival. E se você lembrar, Gabi, o primeiro time desta marca, né, do Itaú, que teve com a gente, foi um grupo de designers dentro do nosso grupo, dentro da nossa missão, muito focado ali, querendo entender qual era o papel do design, da inovação e do próprio SX. De repente você vê esse boom que leva a marca a depender, de fato, disso em termos de comunidade, em termos de construção. A música é a mesma coisa, a gente vê muita gente que nasceu ali no SX e depois explodiu. Ou a gente vê nomes que a gente vai destacar também aqui, que estão na programação, que a gente, pô, não vi mais, nunca mais vi um show e não sei o quê, e agora a gente está na expectativa de ver um show, por exemplo, do New Order New Order! dentro da programação. Então, assim, cada um consome o South by Southwest do jeito que bem desejar e, obviamente, cumprindo aquele que é o seu objetivo. E Já pegando Camila, isso aqui, e já pode falar, Trace. eu pensei agora, porque para vocês talvez não seja novidade, mas para nós receber os Mutantes também é que nem o pessoal falar de New Order, uma banda que a gente não vê por essas bandas há muito tempo, os Mutantes é a mesma coisa, sabe? Isso também é Sem importante dúvida, para nós. Mutantes histórico e importante para a história da música no, não brasileira, da música mundial, a hora que a gente fala ali das variações que o rock traz ali. O Gabi com certeza tem sua influência musical pautada ali, né, Gabi? E obviamente, ter esse destaque, ter essa exposição durante o festival também é super importante. E, infelizmente, Tracy, vocês valorizam mais Mutantes do que a gente. Eu acho que os nossos pais ali, quem viveu a época dos Mutantes, tem todo o seu valor, mas quem vive hoje não dá o valor que vocês internacionalmente dão à qualidade musical dessa história brasileira. Interessante isso, né? Bom, Mas vamos resgatar isso durante as nossas conversas em Austin, os nossos wrap-ups e afim. Eu dei um spoiler aqui e queria já começar, Trades, que vem do seu trabalho de construção de comunidade, vem de todo o conteúdo que você vem direcionando ali de brasileiros e tudo ao festival, fazendo a ponte, muita gente importante, a gente vai falar dessa turma toda, mas tem um trabalho que você tem feito também em relação às marcas, né? Então, as marcas brasileiras buscam muito o festival para buscar um drive de inovação, né? Algumas que teriam potencial de serem patrocinadores, de estar ali investindo e tudo, ainda usam a forma alternativa para gerar esse valor, como grupos paralelos, eventos paralelos, que a cada ano vocês têm de alguma forma controlado e dando uma perspectiva correta para isso. Mas pela primeira vez a gente tem uma marca brasileira, genuinamente brasileira, como Itaú, como patrocinador do evento, né? Não é de uma ação, não é de um talk, de alguma coisa específica. Ele está lá junto com as grandes marcas americanas, junto com as grandes marcas globais, como
patrocinador do evento, né? E vai ter, obviamente, suas ativações, suas relações ali, mas coloca uma marca brasileira junto com as grandes marcas mundiais. Não sei se você pode falar, mas a gente sempre toma essas liberdades aqui quando o microfone está aberto. Conta um pouquinho para a gente como foi essa construção, essa relação com o Itaú, que eu cometo a indelicadeza aqui de contar para as pessoas que não foi de ontem, né? Já vem de muito tempo essa conversa aqui e que traz o Itaú nessa posição de destaque como marca. Olha, primeiramente, eu sempre tenho que agradecer a Apex, porque sem a presença da Apex nos últimos 10, 12 anos no South by, o tamanho da delegação brasileira que recebemos hoje não seria tanto como está. Realmente, eles deram um grande impulso para essa onda brasileira chegar até Austin. Mas falar especificamente em Itaú, eu preciso agradecer a Simone Crias, de XRBR. Ela foi a pessoa realmente que fez ponto de contato para mim, com o time maravilhoso, criativo demais do Itaú, e abriu a porta para essas conversas. Eles são realmente um time muito interessante, porque eles têm ideias não só de como aproveitar pela marca do Itaú, e como vocês bem sabem, vocês que estão no Brasil, Itaú não é uma marca que faz muita coisa para se aparecer, mas mais para fazer as coisas dos bastidores, né? Isso que é o jeito deles de se dar com o consumidor. Mas no nosso evento, eles vêm com ideias que eu acho que realmente vão, como é que se diz? Dar uma nova vida ao nosso evento, porque eles vêm com ideias gráficas, vêm com ideias de design, vêm com ideias de como democratizar a divulgação de conteúdos da gente. E são parceiros, são mais do que parceiros, são realmente uma força maravilhosa que eu acho que nos próximos anos a gente vai ver várias mudanças devidas à presença deles no evento. Que ótimo. Assim como a gente teve Ellen Kiss lá atrás, como Chief Design Officer do Itaú e com a gente nas missões da B-Design e da Apex em conjunto. E a gente tem agora Fabrício Doré, grande nome do design brasileiro ali, liderando o time do Itaú e vai estar presente em vai Austin ali com toda a inclusive. nossa comunidade. Muito bom. Uhum. O Fabrício, parceiro também da B-Design, parceiro de longa data também, quando ele estava ainda em consultorias, né? Muito bom. Tracy, 2020 trouxe algumas tendências, mudanças, que para nós na B-Design foi mais complexo, mais difícil, que demanda mais investimento. Mas dentro da dinâmica do SXSW, agora tem uma necessidade de criar um modelo híbrido. E como que vai funcionar esse modelo híbrido? Porque antes nós tínhamos ali, quem viu, participou, viu. E agora nós temos um modelo híbrido que abre oportunidade para poder consumir o conteúdo. Se você não conseguir ficar na fila, você pode consumir o conteúdo por quanto tempo? Como que vai funcionar esse modelo híbrido agora, que gera maior complexidade para a operação, mas democratiza ali o conteúdo e tem um período maior para consumo dele? Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu estou meio frustrada da gente não ter vendido, vamos dizer, o pacote do South by virtual com mais força, porque eu acho que talvez aqui nos Estados Unidos esquecemos de uma grande plateia que a gente poderia atingir fazendo os conteúdos mais acessíveis online, para quem não consegue ir até Austin. Este ano, se não me engano, a gente tem 79 painéis, palestras e sessões disponíveis no online. Já tem um botão no site que dá acesso a toda a programação que vai aparecer online. E para quem está no evento presencialmente, tem esse acesso também de, como você disse, se perder aquele keynote importantíssimo que não tem lugar na sala, você consegue ver depois. O período que a gente considera o período de acesso é um mês depois do evento, até o final de abril.
E alguns conteúdos, os keynotes e os featured speakers de mais destaque, eles vão para o YouTube, o nosso canal de YouTube, depois também, que é outro meio de acessar esse conteúdo. Tá, esse depois é um período de ainda ele fica por muito tempo disponível, não é só um mês. No YouTube ele fica disponível, eu acho que até o próximo evento. Tá. Mas não são todos os conteúdos, são realmente os de mais destaque, os nomes mais conhecidos, né? Eu sei a resposta, mas o participante que tem o badge, ele pode automaticamente ver o conteúdo pós evento. Pode. João, você vai poder ficar tranquilo, você vai poder continuar curtindo o SX ali, ó, um pouquinho depois aí do período do presencial. Com tanto concerto, com tanta coisa para ver, é bom você ter essa facilidade de depois poder aceder aos conteúdos, porque realmente surge sempre. Você está com uma cerveja na mão no final do dia e há sempre alguém que diz: eu vi uma coisa incrível que você deixou escapar, e assim. Acho que é um complemento perfeito de como o híbrido pode funcionar, e é uma boa vantagem para o badge. Acho que valoriza bastante o badge e traz esse valor acrescido. Mas eu queria saber o que é que a Tracy, no fundo, tem já marcado como favorita aí no seu aplicativo. O que é que não vai perder este ano? Não, eu sou suspeita, sabe? Porque eu não vou acompanhar o festival, eu vou acompanhar o brasileiro no festival. Isso é outro rumo que vocês vão seguir, sabe? É uma coisa, me lembra agora que eu esqueci de dizer quando a gente falou do Itaú, que o Itaú vai oferecer tradução na Salão D, que é a sala onde apresentamos os keynotes e featured speakers. Vai ter tradução em português e espanhol, e se der certo este ano, eles têm planos de aumentar as salas com tradução, que eu acho que também vai servir para democratizar ainda mais esse acesso. Que demais, Ballroom, então, com tradução oferecida pelo Itaú. Vai ser legal mesmo. Muito bom. Ballroom é aquele que a Tracy falou que tem filas, que as pessoas se acampam para chegar ali antes, com grandes nomes esse ano, né? Alguns nomes ali que já batem o crachá ali, o cartão no Ballroom, mas muitos nomes novos. Tracy, eu sei que você tem ali, que você respondeu a pergunta do João, que você vai acompanhar os brasileiros. Então, eu vou mudar a pergunta do João para você para facilitar a tua vida, hein? O que os brasileiros não podem perder do SX esse ano? É tão difícil dizer. Isso é uma pergunta que eu não gosto, porque, sei lá, vocês sabem melhor que eu do que interessa a vocês, né? Eu acho que, para mim, qualquer assunto de inteligência artificial tem que ser super importante, né? O Hugh destacou como assunto número 1 do evento, ainda mais com o desenvolvimento do ChatGPT, sei lá, vocês devem saber. Como é que é o nome? ChatGPT. Exato. Que, aliás, o último nome anunciado, né, é o co-founder da OpenAI, no Ballroom. Então, com tradução simultânea, já aproveitando aqui, que não vai ser uma inteligência artificial, então... Esse assunto vai ser quentíssimo, sem dúvida. Cannabis, para nós, por causa das novas leis nos Estados Unidos, é um assunto também muito destacado. A psicodelia está muito forte, né, Trace? Esse ano. Outro assunto é que a gente chama de DEI, que acho que para você é diversidade e inclusão. Eu fico muito interessada em acompanhar o que está acontecendo aí no Brasil, como até modelo para nós, nos Estados Unidos, mas vai ter muita gente daqui dos Estados Unidos conhecido nessa área que vai palestrar. Heather McGhee é uma das minhas preferidas. Ela fala de como levantar as condições de todo mundo, do segmento da população mais baixo, ou seja, preta, pessoa de cor,
tem benefícios para a cidade em si. E ela fala muito bem sobre todas essas vantagens. Uma sociedade que tenha mais diversidade tem melhor economia, melhor desenvolvimento, essas coisas todas. Então, ela é muito interessante. Saúde continua sendo um assunto muito forte por causa da pandemia que não acaba nunca, né? E de vários vírus e outras coisas que vêm atrás. E a inovação que está acontecendo tão rapidamente na área de saúde, isso é uma coisa que a gente acompanha. Transporte virou um assunto mais importante, ainda mais porque em Austin eles têm tantos desafios de transporte dentro da cidade. Vocês que conhecem sabem que transporte público é uma desgraça. É a cidade que tem mais crescimento nos Estados Unidos, mais do que 100 pessoas por dia estão chegando, então eles realmente têm que resolver esse problema. E com esse foco, aí virou uma trilha, né, de programação no evento, bem mais forte do que antigamente. Esses são alguns assuntos que eu acho que vai ser importante para todo mundo, não só para mim, mas para quem está participando no South by 2023. Então, voltando aqui, Tracy, no seu território brasileiro, então, que todo mundo que vai ao SX não pode perder do Brasil no SX, né? Você conseguiu aí, através dessa construção de comunidade, grandes nomes, pessoas que já passaram aqui pelos nossos microfones aqui do Tomorrowcast, como André Einstein, da Embraer, Ronaldo Lemos, gente muito incrível que vai estar no SX. Quem mais aí que Pois é, todos os você meus gostaria de queridos que trazer está no citando destaque? aí. E você sabe que o Stein ele vai trazer o protótipo do eVTOL. Vai ser a primeira vez que vai ser visto nos Fisicamente? Estados Unidos. Aham, Que demais! grande. Vai ser bem na porta da feira. Quando entrar na feira, ele já vai estar lá. Eu preciso até ver meu relatório de tanto conteúdo que a gente tem. A gente tem um recorde de speakers brasileiros. Este ano temos, mais do que 40 speakers brasileiros, palestrantes. Bruno Senna é um que chamou a minha atenção, que ele vai falar de motorsport. A gente tem uma senhora do governo de Goiás que vai falar de agribusiness no Brasil, que é um assunto muito interessante para os texanos também, que tem uma economia parecida com o interior do Brasil. Vai ter... Bom, CIT vai, mais um ano, apresentar um ano inteiro de conteúdos. CIT, a empresa de software de Campinas. Inclusive, o Fabrício Doré vai palestrar em um dos painéis deles. E o segredo, gente, para conseguir o melhor café brasileiro é ir no lounge deles, viu? Porque CIT vai estar lá no Line, o Hotel The Line. Eles têm uma sala de palestras e eles têm do lado um lounge com café maravilhoso. Vocês vão me encontrar lá, viu? A gente tem Dr. Sidney Kladner aí de São Paulo, falando das inovações de saúde num país emergente como o Brasil. Eu não sei porque a gente chama Brasil emergente, realmente é uma das maiores economias do mundo, mas é um termo que a gente ainda usa pela diversidade da população. E o Dr. Sidney tem muita coisa, novidade para nos trazer em termos de tecnologia, como que se beneficia realmente as pessoas de classe baixa, né? Com mínimo acesso à saúde pública. A gente tem a única, né, que é um unicórnio, acho que de vocês, um unicórnio brasileiro que trabalha na área de identidade digital, que vai trazer várias novidades que eles estão liderando. Poxa, tem muita coisa, enfim, tem muita coisa, né? Você comentou sobre diversidade e inclusão. Só me confirma se tá de fato confirmado o nome dela, mas a nossa ministra, Aniele Franco, ela estava na lista. Ela estava na lista e ela era para vir, mas o patrocinador que queria trazê-la é um assunto meio delicado, viu, Camila? Porque é claro que ela deveria ter recebido um posicionamento talvez de featured, se não que não, no nosso evento, por causa da importância dela no Brasil. Mas como não foi assim, o patrocinador desistiu de trazê-la. Acho que o resumo é essa. Temos Edu Lira,
Temos Edu Lira, inclusive patrocinado pela Gerdau. Eu estou super feliz em receber a Gerdau, porque Gerdau tem uma história muito bonita, assim, de como a transformação de empresa, de uma indústria que já não serve, eu posso dizer, já não serve planeta como servia antes, né? Que tem que mudar, tem que se transformar. E ela vem para o Safai com essa história tão interessante, assim, de como enfrentar o assunto de abrigo, que se fala, housing, como é a palavra? Uhum. Aham. Em Moradia. várias moradia, exato, em várias formas diversas, que eu acho super interessante. E Edu vai falar um pouco disso na fala que eles vão fazer. Dentro da feira, é interessante que a fala da Gerdau, tanto quanto do Stein, do André Stein, vão ser apresentados dentro da feira no palco que a gente tem lá. Olha que bacana isso que você trouxe, Tracy, eu não sabia. E durante agora o carnaval, nos últimos dias aqui que a gente está saindo do carnaval, eu estava lendo, meu carnaval é ler, me atualizar das coisas, né? Eu não sou mais um folião. Foi exatamente olhar para o meu passado ali com Rock in Rio, que agora chega a São Paulo com The Town, um festival de música, e a Gerdau, junto com o Edu Lira e o projeto social do Rock in Rio, estão promovendo a construção de moradias em São Paulo, na favela. Pô, que bacana ver que essa exposição também vai estar no South by Southwest. Muito bacana ver essa. E é uma trilha, né? Porque o Edu, ano passado, chamou muita gente, convidou muita gente para conversa, fez inúmeras provocações. O próprio Instituto tem um projeto da gente poder levar creators pretos para os eventos de inovação, para que a gente traga para a conversa e que a gente tenha um olhar mais diverso mesmo em tudo que a gente tem o privilégio de ver, tem o privilégio de conversar e depois de amplificar, porque a gente não é ponte para essas comunidades menos favorecidas, então o creator preto, o creator indígena, então a gente tem um trabalho aqui que a gente tem feito para poder levar, e o Edu é um super nome para essa promoção. Está bem representado o Brasil, Tracy, em termos de nomes, marcas e afins. Eu queria te dizer que na nossa missão aqui, a gente também está super bem representado em termos de nomes e papéis e conversas que a gente pode gerar durante esses dias no South By. A gente generosamente recebe o apoio do South By em ter a nossa sala de wrap-up, que esse ano com certeza será muito rica pelo público que vai estar na missão, né? A nossa missão não é uma missão de quantidade, é uma missão de qualidade, com designers, com heads de inovação, com todo mundo que está aí nesse processo de transformação da nossa indústria, e vai ser muito rico esse papo, e a gente vai voltar aqui para depois contar para quem não teve a oportunidade de ir, tudo que a gente viu e o que a gente pode amplificar da conversa e tentar trazer cada vez mais gente, né? É legal ver essa história do Itaú e eu quis trazer ela aqui para destaque, porque de fato a gente lembra lá de quando a Ellen veio com a gente, com um pequeno grupo, depois o time de design do Itaú crescendo e o design sendo importante lá dentro, e vem nessa construção de ter uma marca que olha para a inovação e escolhe o nosso querido South by Southwest para ser o berço dessa plataforma de inovação e trazer isso de uma forma muito bacana. Então, a gente, como brasileiro, fica bastante feliz, não só com o trabalho que você tem feito com a gente aqui, com todo o carinho que você nos trata. O João é português, mas ele é um ser mais brasileiro do que eu, que também já esteve envolvido em muitos projetos sociais no Rio de Janeiro e sabe a importância da inovação nos processos de transformação e tudo. E por isso que tem essa proximidade também com tudo que você tem feito, né? Queria ouvir um pouquinho do João, do Gabs, mas antes aqui deixar o meu agradecimento a você, o teu trabalho de anos nessa construção de comunidades. A gente ficou o ano passado inteiro aqui no Tomorrowcast falando de comunidades, de construção de comunidades, e o quanto isso é importante para essa nova era digital que a gente está entrando aí, a tal da Web 3.0. E você tem a sua comunidade brasileira ali, e a gente fica muito feliz de ter você nos liderando junto ao South By e toda a organização do evento.
Camila, muito obrigada. Gabriel, João, super obrigada por estar com vocês. Eu convido vocês e quem estiver ouvindo ou assistindo essa conversa da gente, chegar para mim com suas ideias em como crescer a comunidade. E eu concordo com o Camilo, não é uma questão de crescer em termos de números, mas em termos de qualidade de pessoas, as pessoas certas estar com a gente nesse momento tão maravilhoso do South by. Eu estou sempre aberta a receber as ideias, as provocações. Estou aqui para vocês. Muito obrigada. Obrigado nós. Obrigado nós, Tracy. Aliás, eu ia sugerir, acho que falta um painel, que é como clonar a Tracy para Portugal também ter uma. E sugiro o nome desse, porque, quer dizer... Tracy já está aí pertinho, já está na titilha. Já tem, Itália, não é a mesma coisa, mas pronto. Mas é isso mesmo, é um movimento incrível e quando vemos uma marca como o Itaú a fazer esse movimento, dá que pensar, não é? Dá que pensar é porque alguma coisa está a funcionar bem, e realmente eu vou lá este ano para ver em pessoa tudo e aprender ao máximo. Obrigado, Tracy, por esta oportunidade. Tracy, eu tenho acompanhado os festivais e eventos, porque na academia, dando aula, é difícil nós mapearmos os movimentos tão rápido. Por exemplo, no Web Summit em novembro, nós estamos falando sobre policrises. Aí, o NRF em janeiro já falou sobre Back to Basics e o ano da eficiência. No SX tem uma expectativa sobre inteligência artificial ou tem uma outra grande temática que vai ser super abordada dentro do SX? Eu acho que você acertou, Gabriel. É justamente a inteligência artificial que está o assunto do momento que está todo mundo falando, sem dúvida. Porque sempre tem, você vê, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, já tem uma releitura da aceleração que nós temos vivido, né? Uhum. E aí E eu acho que o SX ele reflete muito isso, né? A Tracy comentou aqui da medicina, de tudo. Eu lembro da gente juntos assistindo talks que para a gente parecia algo muito distante, a hora que a gente estava falando ali da utilização de tecnologias para a medicina que estavam muito distantes, mas que estavam sendo desenvolvidas ali na Universidade do Texas, por exemplo. Eu me lembro que era um grupo de alunos da Universidade do Texas, a gente falando ali sobre RNA mensageiro. De repente vem uma pandemia, 3 anos depois, se eu não me engano, e a solução para a gente estar aqui conversando, falando de futuros e tudo, era o tal do RNA mensageiro que estava no palco do SX ali, enquanto a gente discutia e falava de futuros, né? Essa atenção que é importante ter, acompanhar o festival. Eu falo que a gente tem o privilégio de ir, né? Eu com os meus anos de South by Southwest e de ter a conexão aqui com a Tracy, com toda essa comunidade, mas muita gente não tem. Então acho que é papel nosso, sim, assim como a Tracy atravessa aí o continente para poder nos levar ao SX de uma maneira mais significativa, é o nosso papel também voltar e depois amplificar essa conversa, levar para quem não está acompanhando isso de perto, porque está mudando muito rápido, né, Gabriel? Está mudando de uma maneira muito intensa. A gente começou o ano falando que inteligência artificial aplicada aos recursos criativos era um baita problema, e de repente a gente está vendo que é uma solução, e talvez até chegar no SX a gente vai ver uma outra visão sobre essa história, né? Por isso que existem os festivais, por isso que existem aí as guias de tendência, e a gente fica muito feliz de poder estar lá presente e de poder trazer para todo mundo depois aquilo que a gente viu de uma maneira, com uma lente aplicada, trazendo às vezes para a nossa realidade, né? E olha a sutileza do que nós estamos falando agora. Então, no SX nós conseguimos isso, esse equilíbrio, que é o que está sendo discutido agora, nós vamos ver com o fundador do OpenAI. E aí, no NRF, no Web Summit, tudo fica focado dentro da grande temática.
mas no SX nós conseguimos olhar para a borda e talvez antecipar RNA mensageiro, qual é o assunto que está no radar da Trace, do Camilo e do João, da próxima fronteira, da borda que está por isso. É No, isso, ra- por isso que é essencial estar lá. no radar do João Trace, está neste momento uma piada, que é que enquanto que todo mundo estava a comprar metaverso, de repente veio a inteligência artificial, começa a funcionar sem pedir licença e está aí, invadiu. Enquanto que o metaverso passou à história assim rapidamente, não é? Deixou de ser. Isso é muito interessante, não é? Nós, as coisas são criadas e entram dessa forma no nosso dia a dia, de uma forma natural, enquanto as outras andamos com o marketing a injetar portanto, estou muito curioso para ver o que é que vai sair deste SXSW sobre inteligência artificial e vou contar quantas vezes a palavra metaverso surge. vai ser quase que uma rivalidade entre OpenAI e metaverso e saber quem se mantém e quem leva a disputa desse ano, né? Quem defende o cinturão. Eu aposto no OpenAI só. Sem dúvida, acho que vem para uma discussão um pouco mais madura até do que chegou a conversa do metaverso e que o SX foi super corajoso ano passado em colocar essa discussão no palco principal ali no Ballroom D e com diversas visões, né? A gente teve visões muito controversas, de visões contra o metaverso, visão a favor do metaverso, e chegamos no final do ano com isso tudo digerido de uma forma que precisamos voltar para o básico e começar de novo ali nesse desenvolvimento. Mas tem duas talks, acho eu, desculpa interromper, Camilo, que eu acho que são pessoas que não foram 12 vezes ao South by Southwest, mas também são habituês, que eu quero ver e acho que vão nos dar algumas luzes sobre esses temas. Um é o Scott Galloway, obviamente, e a Amy Webb. Acho que esses dois são imperdíveis, porque provavelmente vão falar sobre isto e a conversa e vão nos ajudar de alguma forma a concluir. Tracy, agora falta. Agora a gente deixa atrás. A gente entrou numa avenida aqui de elocubrar e tudo. Então, Tracy, obrigado pela sua participação aqui. A gente sabe que sua agenda pré-festival aqui é enlouquecedora, né? Você está aí na programação, acho que de todos os produtores de conteúdos brasileiros, mais todo o teu trabalho junto à comunidade. Obrigado por essa hora dedicada aqui à comunidade brasileira dos designers e da inovação. A B-Design é muito feliz de ter você como uma parceira próxima e muito grata por tudo que você tem feito com a gente aí nos últimos anos, assim como o Tomorrowcast, que te recebe aí todos os anos, e a gente espera nos próximos a gente continuar fazendo esse papo e falar do seu livro, então, nos próximos aí, vamos ter essa Vamos falar. oportunidade. Obrigado aqui pelo seu tempo, pela sua dedicação e pelo seu carinho. Muito obrigada, muito obrigada. E até já. Recebo todos vocês em Austin. Combinado. Tracy, muito obrigado, que também em nome da B-Design, a sua parceria de sempre. A Tracy a gente encontra em Austin, em Lisboa, no Rio de Janeiro, em diversos lugares. A Tracy está em todos os lugares, E no sempre futuro numa conosco, nos livraria. apoiando. E Em breve numa agora, em livraria. breve, maravilhoso, João. Tracy, Muito muito bom. obrigado, viu? Pessoal, para quem acompanha aqui o Tomorrowcast, a gente segue na cobertura do SXSW. A gente vai ter o wrap-up depois de 3 dias de início do festival, depois um segundo wrap-up no Tomorrowcast, pegando a segunda linha ali de conteúdo, e um final com os convidados ali da missão. Quem estará na missão aqui, Tomorrowcast e a B-Design, com o apoio da Vidmob. A gente está muito ansioso, porque é um grupo de fato bastante rico em conversa, que a gente vai poder trazer ali muito conteúdo, pegando ali a M-Web que o João comentou, preenchendo muito gap de percepção, né? A gente sabe a riqueza dos nossos wrap-ups e a gente fica muito feliz por isso. E você que não estará lá, acompanha a gente nas nossas redes sociais, no Tomorrowcast, que a gente vai trazer o melhor do SXSW 2023 para vocês. Camilo, João, muito obrigado. Instituto for Tomorrow também pela parceria com a B-Design e entre nós ali
em todas as missões que nós participamos juntos. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Tracy. Obrigado, Gabriel, por ceder esse espaço incrível da Empathy aqui. Obrigado. Sempre trazendo um visual mais bacana aqui para a gente falar de inovação e design. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, e agora vamos ser esquisitos para Austin. Bora. Bora, João. Saudade.